Olá, caros alunos. Meu nome é Antônio Carlos, professor de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre as atividades propostas no seu plano de estudo tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental, no seu volume 1 para a 3ª semana. Nessa 3ª semana, nós temos algumas atividades para serem feitas e só lembrando que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso as suas atividades. Você pode consultar as fontes de conhecimento que você tem na sua casa, livros, revistas, jornais e até mesmo a internet para responder essas questões. Atividade de número 1. Observe o mapa e responda. Nós temos aqui um mapa que aparentemente é um mapa do Brasil, só que de um formato diferente que nós conhecemos hoje. E nós temos a alternativa, e nós temos a questão A, perguntando como ele pode ser classificado, se é um mapa de cartograma ou anamorfose. E por quê? Vamos lá. Se nós lembrarmos dos conceitos referentes, então, o que é um cartograma e o que é uma anamorfose, nós vamos, então, entender por que esse mapa é classificado em um mapa anamórfico. Porque ele é um mapa elaborado a partir de análise de dados quantitativos referente ao Brasil, onde nós temos o estado de São Paulo com as dimensões maiores em relação ao tamanho representado no planisfério e comparando com outros estados, nós temos uma proporção bem maior. Exemplo, Minas Gerais, o nosso estado, e o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, fisicamente falando, é menor do que o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é maior do que o estado do Rio de Janeiro. Existe uma certa proporção entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Ou seja, é um mapa distorcido. Se nós temos um mapa distorcido, vai ser um mapa, então, anamórfico. Letra B. Escolha o melhor título para o mapa. Este mapa não tem título. O que seria a informação que está sendo representada neste mapa? A população? A taxa de analfabetismo? O produto interno bruto? Ou a mortalidade infantil? A população absoluta refere-se à quantidade exata de pessoas de um lugar. Vamos pensar, se fosse então a população, nós teríamos uma representação em tamanhos de formas diferentes. Em termos de quantidade aí, nós temos aí um ranking de população. São Paulo, obviamente então seria realmente o maior dos estados. Minas Gerais seria o segundo estado em proporção e tamanho. Nesse caso, nós temos aí o Rio de Janeiro sendo o estado com maior tamanho sendo representado nesse mapa. Já está errado. Depois, no terceiro lugar, que viria o estado do Rio de Janeiro. Nós temos o estado da Bahia, depois Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Ou seja, não é um mapa que está representando a população absoluta. O segundo conceito apresentado nessa questão é a taxa, então, de analfabetismo. Sobre essa taxa, nós temos aí uma quantidade de pessoas com 15 anos ou mais, que não sabe ler nem escrever. Ou seja, então, a população analfabeta. Se a gente olhar este mapa sob o olhar do analfabetismo, nós teríamos os países do Nordeste e Norte com maiores índices. Ou seja, com maiores tamanhos. Seria praticamente o inverso do que está aqui neste mapa. Portanto, também não apresenta neste mapa a taxa de analfabetismo. Não vamos marcar essa opção. Produto Interno Bruto se refere a tudo que um país, um estado, uma região, uma cidade produziu em um determinado período. Tudo que arrecadou-se de renda através, então, das atividades econômicas, dos impostos. E, sob essa ótica, nós vamos ter uma configuração onde realmente o estado de São Paulo é o estado que tem no ranking aí o maior PIB nacional.
Depois vem o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais. Em quarto lugar, nós temos o estado do Rio Grande do Sul. Opa, até agora está batendo. Se a gente seguir no ranking das unidades federativas divididas aí pelo PIB, nós vamos continuar e vai estar batendo todos os estados ali representados. Portanto, é um mapa então anamórfico que mostra o produto interno bruto no país. Mortalidade infantil? Se fosse assim, o estado de São Paulo teria maior número de crianças morrendo. E nós não temos essa realidade no estado de São Paulo. Letra C. Compare a situação de Minas Gerais em relação ao restante dos estados brasileiros. Vamos comparar então a situação de Minas com os estados brasileiros. Bom, o estado de Minas Gerais, de acordo com o mapa, nós temos então uma terceira colocação no ranking aí do PIB, ou seja, o estado de maior PIB, São Paulo, Rio de Janeiro segundo, Minas Gerais terceiro. Sobre a população, nós temos aí a segunda maior população absoluta do país. Em termos de estados, Minas Gerais é o segundo estado com a maior população. E comparando então em termos econômicos, conforme explícita este mapa, nós temos o estado de São Paulo e Rio de Janeiro na frente do estado de Minas Gerais, em termos de economia, porém, Minas Gerais está à frente, então, de todos os outros estados da unidade federativa. Então, Minas Gerais está à frente dos outros estados. Então, fazendo essa comparação da situação de Minas Gerais em relação ao restante dos estados brasileiros. E também apresenta uma economia que possa ser identificada como até mesmo bem-sucedida, mantendo assim na região, no estado, uma grande diversidade de atividades econômicas que são realizadas por essa população. Para a atividade de número 2 e 3, nós temos um mapa aqui que nós vamos entendê-lo primeiro para depois responder às atividades. Mortalidade infantil entre as crianças menores de 5 anos na América em 2017. Nós temos o número de mortes de crianças até 5 anos de idade em 2017 em todo o planeta Terra, porém o foco é no continente americano. Assim, nós temos na cor verde um número bem pequeno, de 0 até 9 no ano 2017, de mortalidade infantil em alguns países da América, como Canadá, Estados Unidos, Chile. E entre 10 e 19 mortes até 5 anos de idade, nós temos aí alguns países, inclusive o Brasil. De 20 a 39, nós temos uma porcentagem um pouquinho maior em alguns países. De 20 a 39, nós temos alguns países da América do Sul e da América Central que tiveram esse número de mortalidade infantil em 2017, incluindo aí Bolívia, Venezuela. E nós temos aí de 40 até 99 em números aí de mortalidade infantil em 2017, né? Nós temos aqui o caso do Haiti, esse país aqui da América Central, representando o maior número, então, de crianças até 5 anos de idade sofrendo com a mortalidade infantil. Antes de responder à atividade, classifique o mapa como um cartograma ou anamorfose. Explique os motivos que levaram a classificá-lo. Se nós voltarmos nos conceitos, nós vamos lembrar que este mapa é um mapa de cartograma, pois então é um mapa que apresenta cores na legenda para representar a mortalidade infantil entre crianças menores de 5 anos de idade no continente americano no ano de 2017. Vamos à atividade 2. A partir da observação do mapa, descreva a situação da mortalidade infantil no continente americano e africano. Observando então esses dois continentes, nós temos a seguinte situação. A taxa de mortalidade infantil de menores, então, de 5 anos na África, principalmente a África subsaariana, situada ao sul do deserto do Saara, é 4 vezes maior do que da América Latina. Representa, então, um número bastante grande. Olha só, no caso aqui do continente americano, a média geral está entre 10 e 19. No continente africano, a média geral está entre 40
a 99. Então, representa um número bem maior no continente africano em relação ao continente americano. Atividade 3. Em quais países do mundo a mortalidade infantil é menor? Cite duas características observadas nesses países que fazem esses índices serem baixos. Nós temos aqui de 0 até 9 vários países que podem ser citados. Nós temos Finlândia, Islândia, Japão, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, França. São vários países que podem ser citados nesta questão. E pede-se para citar duas características observadas nesses países que revelam esses índices mais baixos. Nós temos várias informações, dentre elas o avanço das vacinas, as melhores condições de vida, o avanço das novas técnicas sanitárias e higiênicas, enfim, a qualidade de vida desses países que apresentam uma mortalidade infantil é bem menor comparado aí, então, com os outros países que apresentam maior número de mortalidade infantil nesse período analisado. Para a atividade 4 e 5, nós temos um outro mapa que está representando aí o tamanho da riqueza econômica de um país, medido através do Produto Interno Bruto, PIB, para cada país no ano de 2016. Nós temos nas cores aqui o maior PIB mais próximo do vermelho e o menor PIB mais próximo de um amarelo, de uma cor mais clara. Essa gradação aqui representa, então, o PIB em bilhões de dólares, isso em 2016. Antes de responder às atividades seguintes, pede-se para você classificar este mapa como um cartograma ou anamorfose. Explicar também os motivos que levaram você a classificá-lo desta forma. Observando os conceitos de cartograma e anamorfose, nós temos que esse mapa é um mapa anamórfico, pois esse mapa ele ilustra informações quantitativas relacionadas ao PIB desses países apresentados com uma certa desproporção em relação à realidade física dos países. Ou seja, fizeram-se uma apropriação das informações mostrando o tamanho do PIB e não as formas, o contorno e nem muito menos o tamanho físico dos países. E a atividade 4 quer saber como é calculado o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto de um país, e quais os países de maior e menor PIB no cenário mundial. Ok, o PIB ele é calculado de acordo com a soma de todos os bens, produtos, serviços produzidos em um país em um determinado período. O que o país produz em um determinado período, soma-se todas essas riquezas e ali divide-se pelo número de habitantes. E quais são os países de maiores PIBs no mundo hoje? Nós temos a China, os Estados Unidos, a Índia, o Japão, países de menores PIBs. Nós temos Burundi na África, São Tomé e Príncipe também na África. Nós temos aí Tokelau. Só você, então, fazer esta verificação desses países aqui no mapa. Para a atividade 5 e última, está pedindo para você construir uma tabela com 5 países do continente americano e 5 países do continente africano e, em seguida, classifique-os em PIB alto, médio, baixo e muito baixo. Então, você pode colocar América e África de um lado e do outro e colocar também um PIB alto, PIB médio, PIB baixo e PIB muito baixo. E na frente você colocar qual é o país que corresponde ao continente americano e o continente africano que tem um PIB alto. Por exemplo, você pode citar aí PIB alto, Estados Unidos na América, África, Egito. PIB médio, você pode colocar na América, sei lá, Argentina. E na África, Sudão. PIB baixo, nós temos aí Granada na América, Uruguai. E na África, PIB baixo, nós temos Guiné-Bissau, Madagascar, né? E PIB muito baixo, República Dominicana, no continente americano.
e São Tomé e Príncipe lá na África. Enfim, dá para você então voltar no mapa e fazer essa conferência e citar outros países que você quiser. Caros alunos do 8º ano, esta então foi a nossa aula referente às questões da terceira semana do seu plano de estudo tutorado. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, comente, compartilhe com seus colegas para que eles também possam ter acesso a essa sugestão de respostas destas atividades propostas. Meu muito obrigado e até a próxima.